política. Para eu exercer uma função técnica, eu precisas confiar em mim politicamente? Por que é que existe então aquele gabinete de recrutamento público ou não sei o quê? Aqui na praça. Por que é que existe isso? Senão, todos nós inscreveríamos em partidos e depois, com base no nosso cartãozinho de partido, que não tem nenhuma visão ideológica, e depois somos nomeados como somos. Educar mentes para a democracia. O revolucionário você assiste. Falar de fazer um enquadramento legal do que é educação. Nós vamos encontrar em dois documentos fundamentais a Constituição da República, que no seu artigo 49, logo no primeiro número, vai dizer que todo cidadão tem o direito e o dever. Não é só o direito, é um direito e o dever da educação. Depois diz que o Estado tem que promove gradualmente a gratuitidade e igual possibilidade de acesso de todos os cidadãos a diversos graus de ensino. Primeiro, a educação é um direito. Segundo, a educação é um dever dos estudantes. Mas quando fala em iguais condições de acesso, está a dizer que, independentemente de eu ser de uma tabanca lá uma tabanca mais distante de Sul ou do Uno, não sei o que é, independentemente de eu ser daqui de Bissau, ou de eu ser homem ou mulher, de eu ser filho de um empresário ou filho de um labrador, eu possa, em iguais condições, entrar numa escola pública nos primeiros 6 anos que seja gratuita, okay, para todos os cidadãos. Justamente porquê? Porque a educação, segundo a nossa Constituição, no artigo 16, visa a formação do homem. A formação do homem para quê? Para se poder integrar na sociedade, para poder viver com os guineenses e consigo mesmo na base dos princípios de democracia e a pensar na justiça social. Okay? O Estado da Guiné-Bissau define isso, diz depois, como prioridade. A liquidação do analfabetismo é prioridade do Estado da Guiné-Bissau. Isso pelo menos em termos formais. Nós encontramos desigualdades enormes, gritantes, mesmo aqui em Bissau. Há pessoas que estudam, a nível de escolas públicas, pelo menos não é assim tão gritante. Mas eu creio que uma escola como o Liceu Kwame Nkrumah tenha melhores condições, por exemplo, do que Justado ver aqui ao lado. Ou de que uma escola lá de Beiro Militar, ou lá numa escola lá de Jolo, etc, etc. Mas se formos depois ver de Bissau em comparação com as tabancas de lá do interior, as desigualdades são ainda mais gritantes. Há mais escolas, isso em termos proporcionais, há mais escolas nas cidades do que nas tabancas. Eu sou da primeira geração que na minha tabanca conseguiu fazer 10º ano, não estou a falar 12º, 10º ano na minha tabanca. A primeira geração. Isso no ano letivo 2014-15. Ou seja, só em 2015, uma tabanca que fica a apenas 15 km da cidade de Canchungo consegue ter 10ª classe. Ainda não tem 12º ano. Ou seja, jovens, raparigas e rapazes que precisem que têm, aliás, o dever e o direito da escolaridade de fazer o secundário, são obrigados a sair de lá para irem para a cidade. E quando vão para a cidade, em que condições é que vão para a cidade? Têm familiares lá? Se não tiverem, como é que vão? Ou seja, isso, e infelizmente as mulheres sofrem mais com isso, indiretamente estamos a dizer às pessoas, não, vocês não devem, não vale a pena estudar. Não vale a pena. Por isso é que em muitas tabancas os pais preferem retirar os seus filhos. Nas tabancas, nas regiões, há zonas em que o rácio chega a ser 70 alunos por professor. Mesmo em Bissau, há escolas que numa turma o professor tem uma coisa de acima de 50 alunos. Ok, vá, mas o rácio é a média é esta, de 30 a 35, até 40 talvez, mas 35 a média é esta, não é? Mas nas tabancas, em Bafata, o rácio era de 72 alunos, em Quina era de 70 alunos, só sabe, o setor Antônio Bissau, Bulama e Biombo têm mais ou menos melhores condições nesse respeito, justamente porque Biombo é já aqui, está perto da cidade e todos os professores querem. Há logo aqui uma desproporcionalidade em termos de colocação de professores por necessidade. Condições tão horríveis, mas piores nas tabancas. Piores escolas nas tabancas. Há aqui, desculpa essa nota, mas o maior entrave, a maior barreira para o acesso à educação é o sistema político que nós temos. As pessoas não gostam que falemos disso. É a política que define em que escola é que nós devemos estudar, nós pobres, nós tabanqueiros, filhos de bideiras, etc, etc. E em que condições é que os seus filhos estudam. Vão ali na escola privada, escola portuguesa. Eu tive a oportunidade de conhecer muitos e de falar com muitos a propósito do dia da leitura e vê-se a qualidade. Enfim, como é que as políticas, a lei base da educação da Guiné-Bissau é fantástica. Está muito bem estruturada, com coisas claríssimas, com uma visão progressista da sociedade. Mas cumpre-se zero. Como é que se consegue cumprir isso quando, de 2 em 2 anos, temos um novo primeiro-ministro, um novo ministro que, apesar de ter já no gabinete do seu antecessor um documento para aprovar, o que já está aprovado, diz que não é o meu governo, eu preciso de tempo para analisar, para não sei o quê. Como é que vamos cumprir isso se temos nas chefias de ministérios pessoas que nem uma licenciatura têm? Pessoas que nem 4ª classe. Ou que nem 4ª classe têm. Nós falámos aqui no início que há zonas em que as crianças e os jovens andam mais de 10 km para ter acesso a uma escola básica. Com essa condição, as pessoas desistem facilmente. Desistem facilmente. É preciso formar o professor. E os próprios professores que formam professores, às vezes, não estão preparados para formar professores. Nós, infelizmente, temos professores que saem da Chicoté, formados da Chicoté, a dar aulas nas universidades. E é preciso pensar um sistema de educação
pública. Educação pública. Esta não é pública. Esta é em que os pais encarregados da educação têm de subsidiar os professores para que não haja greve. Eu estudei numa escola assim, até o 10º ano eu estudei numa escola comunitária de autogestão, em que são os pais que pagam um subsídio de 30, 40 mil, garantem a residência aos professores e garantem a alimentação dos professores. Isso não é uma escola pública. Logo é preciso pensar numa escola pública capaz de responder aos desafios da nossa sociedade, para responder aos problemas depois que tem, porque é preciso formar médicos, é preciso formar engenheiros, é preciso formar pessoas da agricultura, etc, etc. Com este tipo de política que nós temos, não vamos a lado nenhum. Mas isso, para concluir, é preciso estabilidade política. E as pessoas não querem que nós falemos da política. É preciso politizar a educação, não é partidarizar. Não é nomear diretores que são nomeados por afinidade partidária, ou religiosa, ou familiar, etc, etc. Não, essa confiança política é maior, não tenho termo para qualificar isso. É um desastre, é o maior desastre que nós temos. É preciso confiança política. Para eu exercer uma função técnica, eu preciso confiar em mim politicamente. Por que é que existe então aquele gabinete de recrutamento público, ou não sei o quê? Aqui na praça. Por que é que existe isso? Senão, todos nós inscreveríamos em partidos e depois, com base no nosso cartãozinho de partido, que não tem nenhuma visão ideológica, e depois somos nomeados como somos. Educar mentes para a democracia. O revolucionário você assiste.